Oi, queridos alunos, tudo bem? Como não deu certo a nossa aula de hoje, né, que a gente tentou se encontrar, então eu vou tentar fazer uma gravação aqui para deixar para vocês para a gente seguir adiante, tá bom? Lembro a vocês que se vocês tiverem alguma dúvida e não entenderem, vocês podem entrar em contato com o meu WhatsApp ou esperar na próxima segunda, que na próxima segunda eu vou tentar de novo. Vou tentar outra aula ao vivo, tá bom? Por enquanto eu vou deixar toda a explicação de sistema BO todinha para vocês. Vou tentar explicar bem detalhadinho, e aí, se ficar alguma dúvida, na segunda-feira, vocês podem me perguntar que a gente retoma um pouquinho o assunto. Vamos lá? Então, olha só, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e a gente vai começar a falar de sistema BO, tá bom? Tudo bem? Vocês já estão vendo a minha tela. O sistema BO é o sistema que vai fazer o meu sangue ser chamado que vai definir os tipos sanguíneos em A, AB, B e O. Vou falar de um jeito mais fácil de guardar. É o que vai definir o meu tipo sanguíneo em A, B, AB e O, ok? Então é isso que eu tô falando quando eu falo em sistema ABO, certo? Aí, quando eu começo a falar disso, sempre pinta um foforrucho e me diz assim, Elaine, o positivo ou negativo? Funciona assim, meu querido. Positivo e negativo é um outro sistema, chamado sistema RH. E ainda vocês vão aprender comigo que tem um terceiro fator ainda. Então, além do meu sangue ser chamado de A, B, AB ou O, ele também pode ser chamado de positivo ou negativo. E olha só, você nunca ouviu falar. Ele pode ser chamado de M de macaco, N de navio ou MN de macaco no navio, ok? Então, alguém também é isso. Nós somos ou M, ou N, ou MN. Tudo certo? Então, olha só. Por que eu estudo tudo separado? Porque eles não têm relações genéticas. Então, um fator é independente do outro. Então, a gente estuda tudo separadinho e quando a gente faz análise, a tipagem sanguínea da pessoa, acaba saindo o sistema BO e o sistema RH. O MN a gente acaba não testando, tá bom? Aí, quando vocês aprenderem no MN, eu explico o porquê que a gente acaba não sabendo que a gente é, tá? Mas é simples de saber também. Vamos devagar, vamos por partes. Então, olha só. O sistema BO ele foi descoberto por um figura chamado Landsteiner e o ano é o ano de 1900, faz tempo, ok? Como que ele descobriu, o Karl Landsteiner, como que ele descobriu nessa época o sistema BO? Por causa de uma reação de aglutinogênio contra a aglutinina. Como assim? Ele percebeu o seguinte, que quando ele misturava o sangue de alguns animais, às vezes não ocorria reação nenhuma, reação de aglutinação, a gente vai falar muito disso. O que seria uma reação de aglutinação? É quando as hemácias começam a ficar juntinhas, 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 e elas vão se aglomerando, aglutinando e ficando todas emboladinhas. Isso é perigoso. Por quê? Porque isso pode formar uma bola e entupir o vaso sanguíneo e a pessoa pode morrer por causa disso. Então, reação de aglutinação no indivíduo não é legal. Então, às vezes, quando misturava um sangue, ele trabalhava muito com coelhos, quando misturava o sangue de alguns coelhos, às vezes aglutinava essa mistura e às vezes não aglutinava. Isso levou a ele pesquisar a existência de vários tipos sanguíneos diferentes, ok? No ser humano, e voltando, né? E a reação que aglutinava era essa reação aqui, ó, de aglutinogênio. O que é aglutinogênio? É uma proteína presente nas hemácias. Lembra que a gente viu hemácias? A célula vermelha do sangue? Então, na hemácia, eu tenho também uma proteína que vai ser chamada de aglutinogênio. E no plasma de todo indivíduo também vai ter outra proteína chamada aglutinina. Então, às vezes, eu colocava o sangue de um coelho dentro de um outro coelho, e aí reagia o aglutinogênio desse sangue que eu coloquei com a aglutinina do coelho que estava recebendo. É isso aqui, ó, que é verificado no caso de uma transfusão sanguínea.
A gente vê o que a pessoa tem de aglutinogênio na hemácia e o que a pessoa tem de aglutinina no plasma, mas isso é um assunto da próxima aula. Primeiro vamos entender o tipo sanguíneo, ok? Então, qual é a ideia aqui? Essa reação é a reação que fez ele descobrir que haviam diferentes tipos sanguíneos. Então, o que a gente está sabendo até agora? Que toda a hemácia tem uma proteína chamada aglutinogênio. E todo plasma tem uma proteína chamada aglutinina. Agora eu vou mostrar para vocês quais aglutinogênios que existem, ok? Então funciona assim, ó. Quais aglutinogênios ele descobriu que existiam? O aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Então, na hemácia do indivíduo, o que a gente pode encontrar? Então, tem gente que vai ter o A na hemácia, tem gente que vai ter o B, tem gente que vai ter as duas coisas e tem ainda gente que não vai ter nada. Então aqui, ó, aqui embaixo, eu coloquei 4 cilindros. Esses cilindros, você vai pensar assim, ó, são vasos sanguíneos. Tudo bem? Por isso que eu coloquei essa figura. Então, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar assim, ó, quais são as possibilidades de aglutinogênios em hemácias? Então, esse primeiro cilindro, ele mostra que eu tenho um vaso sanguíneo que vai ter A na hemácia. É isso que eu mostrei para vocês, ó. Toda vez que o indivíduo tiver A na hemácia, ou seja, aglutinogênio A, tá vendo que aqui eu coloquei um monte de A solto? O tipo sanguíneo dele vai ser tipo O, voltando, deixa eu pegar uma borracha. O tipo sanguíneo desse cara aqui vai ser tipo A, beleza? Agora, se o indivíduo tiver B na hemácia, o tipo sanguíneo dele vai ser B. É simples de tudo. Agora, se o indivíduo tiver A e B na hemácia, o tipo sanguíneo dele vai ser AB, ok? Então, o que ele tem em cada hemácia? Tem o A e tem o B em cada hemácia. Só que tem gente que não tem nada na hemácia, tá vendo? Eu nem fiz o desenho da hemácia. Então, esse indivíduo que não tem nenhum aglutinogênio na hemácia, que tipo sanguíneo que ele é? Ele é O. Então, esse indivíduo que não tem nada na hemácia, ele é O. Beleza, esses são os aglutinogênios. Então, é assim, tem A na hemácia, é tipo A. Tem B na hemácia, é tipo B. Tem A e B na hemácia, é tipo AB. E não tem nada na hemácia, é tipo O. Beleza? Tranquilex. Agora, o que é a aglutinina? A aglutinina é uma outra proteína, é que nem um anticorpo, que tem no plasma também. E a gente tem de dois tipos também. A gente tem anti-A e anti-B. Meu querido, o que significa anti-A? Anti-A significa que esse cara ele é contra o A. Então, ele é um anti-A. Ele vai tentar destruir o A. Então, quem tem A na hemácia não pode ter anti-A, né? Porque senão a proteína do plasma dele vai destruir a célula dele mesmo. Então, quem tem A na hemácia não pode ter anti-A. Então, quem tem A na hemácia vai ter o quê? Olha aqui no meu sangue. Quem tem A na hemácia vai ter o quê no plasma? Anti-B, certo? Quem tem B na hemácia, tá vendo? Ó, B na hemácia, pode ter anti-B? Não, não pode, senão tá na roça. Então, o que vai ter essa pessoa? Anti-A. Agora, imagine uma figura que tenha A na hemácia e B também. Então, essa pessoa que tem A e tem B, ela não pode ter anti-A, porque senão destrói o A dela, destrói a hemácia, e essa pessoa também não pode ter anti-B. Então, o indivíduo AB, ele não tem aglutinina nenhuma, nem anti-A e nem anti-B, certo? Agora, olha o indivíduo O. O indivíduo O, ele não tem nada nas hemácias, nenhuma proteína. Então, esse figura que não tem nem A, ele pode ter anti-A, na verdade, ele tem anti-A. E esse cara que tem anti-B, que não tem o B na hemácia, ele tem anti-B no plasma. Então, esse O, se ele tem anti-A e anti-B, você já pensou, né? Você já pensou que o O não pode receber transfusão sanguínea de ninguém, né? Porque se ele tem A no plasma, olha só, se eu colocar sangue A dentro dele, tá na roça, porque ele tem anti-A. Se eu colocar sangue B dentro dele,
Ele está na roça também, porque ele tem anti-B. Então, o indivíduo O, você já pode pensar nisso, apesar de ser um próximo assunto, tá bom? Então, essas são as condições dos 4 tipos sanguíneos, A, B, AB e O, ok? Se você for lá na sua apostila, o que você vai encontrar? Deixa eu abrir para você. Na sua página 57 da apostila 1, na sua página 57, a nossa aula é aula 5, página 57, você tem um quadro igual a esse. Mas o que ele tem? Ele tem 4 colunas. Ele tem 4 colunas. O meu quadro aqui tem apenas 3, porque uma das colunas eu ainda vou colocar mais para frente, tá? Então, o que ele tem? Primeira coluna, abre lá e já vai olhando, página, the pages 57, 57, ok? O que eu tenho lá? Primeira coluna, tipo sanguíneo, ele vai chamar isso de fenótipo, tá bom? Então, o que você vai colocar? Preenchendo a coluna, é a primeira atividade, vai colocar A, B, AB e O. Tudo bem? São os 4 tipos sanguíneos. Agora, você vai pular a próxima coluna, a segunda, que eu ainda não vou falar. E você vai para a terceira coluna, que é chamada de aglutinogênio, ou ele coloca, na verdade, ele coloca antes antígenos nas hemácias, e depois ele coloca aglutinogênio. É a mesma coluna. Então, é assim, o indivíduo que é A, o que ele tem na hemácia? A, por isso que ele é A, é o aglutinogênio que define o tipo sanguíneo dele. E que aglutinina, que é a quarta coluna da sua página 57, que aglutinina, que anticorpo que ele tem no plasma? Ele tem anti-B. Então, quem é A, tem A na hemácia e tem anti-B no plasma. É exatamente o desenho que eu acabei de fazer para vocês. Quem é do tipo B, tem B nas hemácias e tem anti-A no plasma. Tranquilo, é só falar o que o indivíduo tem. Quem é AB, o que tem nas hemácias? Tem A, E, cuidado, você tem que colocar o E, porque são duas coisas. Você não pode falar assim, ó, tem AB. Não, AB não é uma coisa só. Tem A, E, tem B. Tem duas coisas. Ok? Então tem que ter o E. E o que tem de anticorpo, de aglutinina? Não tem nada. Porque se tem A e se tem B na hemácia, não pode ter anti-A e anti-B. Então, a gente põe tracinho aqui. Agora, o indivíduo que é tipo sanguíneo O, que você colocou, que é o último tipo sanguíneo, o que ele tem na hemácia? Ele não tem nada na hemácia. E o que ele tem no plasma? Como ele não tem A na hemácia, ele tem anti-A no plasma. Como ele não tem B na hemácia, ele tem anti-B no plasma. Ok? Então, essas são as condições, são as situações que eu encontro nos 4 tipos sanguíneos, os componentes, que é o mais correto eu dizer. Preenchendo a sua tabela, ainda ficou a segunda coluna, que é a coluna de genótipos. Eu vou falar para vocês essa coluna quando a gente falar da parte genética, tá? Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para descobrir o seu tipo sanguíneo, como que a pessoa lá no laboratório faz um teste sanguíneo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar uma solução que ela tem lá no laboratório chamada soro. E ela tem um soro, não é soro assim de glicose, a gente chama de soro várias soluções, tá? Então tem soro antiofídico, tem o soro cheio de nutrientes que a gente toma quando a gente está fraquinho no hospital, tem soro com remédio, com medicação, tá? Então aqui, o que eles colocam na minha lâmina? Ó, esse vidro retangular é uma lâmina de vidro que a gente olha em microscópio, tá? Você já deve ter visto isso. O que a pessoa do laboratório vai colocar em cima da lâmina? Ela vai colocar, e ela tem isso no laboratório, ela vai colocar anti-A em uma lâmina e vai colocar anti-B em outra. Da onde que ela pegou isso? Do armário dela, ela tem lá, ela comprou para fazer testes sanguíneos, para descobrir o que o indivíduo tem. Então vamos devagar. Como que eu descubro o tipo sanguíneo da pessoa? Eu descubro o tipo sanguíneo da pessoa
se eu descobrir o que que essa pessoa tem na hemácia. Porque o tipo sanguíneo da pessoa é o aglutinogênio que ela tem na hemácia. Então, se eu descobrir que ela tem A na hemácia, ela é tipo A. Se eu descobrir que ela tem B na hemácia, só B, ela é tipo B. Agora, se ela tiver as duas coisas na hemácia dela, ela é tipo AB. E se ela não tiver nada, ela é tipo O. Então, de novo, o que que eu preciso fazer para descobrir o tipo sanguíneo da pessoa? Eu preciso descobrir o que ela tem na hemácia. Para isso, eu tenho que pegar a hemácia dela, ou seja, o sangue dela, e colocar o sangue dela para reagir no laboratório. Então, eu vou lá, tiro uma amostra de sangue da pessoa e levo lá para o laboratório, umas gotinhas. E aí eu pingo esse sangue em cima do anti-A. E depois eu pingo em cima do anti-B. Esse anti-A e anti-B é do laboratório, não é da pessoa, tá? Então, eu vou pegar o meu sangue e vou colocar o meu sangue em cima do anti-A. Se esse sangue meu reagir com o anti-A, quem que reage com o anti-A? Quem dá treta com o anti-A? Quem vai lutar? O anti-A vai tentar destruir quem? Então, quando o anti-A reagir, ele vai aglutinar. E se ele aglutinar, o anti-A ele reage com A. Então, se eu ver uma reação de treta, assim, de aglutinação, e o sangue está acumulando, e tá, eu estou vendo uma parada acontecendo, significa que o anti-A está reagindo com o A. Então, se aglutinar, é porque tem A. Agora, presta atenção, quando você pega B e coloca com anti-A, dá alguma coisa? Não. O B com anti-A é de boa, tanto é que quem é B tem anti-A, então o sangue é fluido, não é aglutinado. Agora, se eu pegar B e colocar com anti-B, aí dá treta. Então, essa é a ideia. Então, o que que a gente faz para descobrir o tipo sanguíneo? Você coloca, aqui ele coloca para a gente estudar na mesma lâmina, isso é feito em lâmina separada, tá? Então, aqui o que que eu tenho, ó? Vamos olhar a primeira lâmina. Eu coloquei de um lado anti-A, olha o meu cursor, anti-A, e coloquei do outro, desculpa, anti-A aqui e coloquei do outro anti-B. O que que você vai fazer? Você vai pegar o sangue da pessoa, de uma pessoa, e aí você pinga aqui, ó, o sangue dela no anti-A. Se eu olhar e ver que reagiu, é porque o sangue dessa pessoa que eu pinguei aqui tem A, porque está reagindo com o anti-A. Então, o A do sangue da pessoa está aglutinando no anti-A. Agora, se eu peguei o sangue dessa mesma pessoa, coloquei no anti-B, e eu tô vendo que o sangue tá fluido, não tá reagindo, tá líquido, tá bonitão, do jeito que é sempre, é porque não tá reagindo com o anti-B. E se não está reagindo com anti-B, é porque não tem B, tá? Eu vou mostrar de novo a imagem. Isso aqui é aglutinação. Isso aqui é um começo de uma aglutinação, mas ainda não é nada. Mas vamos olhar para essa primeira e essa última. Ó. Aqui o sangue está normalzinho, do jeito que é, do jeito que Deus fez, bonitão. E aqui está aglutinado. Então, é isso que eu mostro aqui, ó, aglutinado e líquido. Então, ó, coloquei no anti-A, reagiu, tem A. Coloquei no anti-B, não reagiu, não tem B. Então, se o sangue tem A e não tem B, meu querido, qual é o sangue que tem A e não tem B? É o sangue A. Eu estou analisando o que tem na hemácia. E o que tem na hemácia é o aglutinogênio. É o aglutinogênio que reage com anti-A ou anti-B. Vamos para o segundo. Peguei o sangue de outro cidadão. Coloquei no anti-A, tá vendo aqui, ó? Não reagiu. Então não tem A. Porque tá de boa. Se tivesse A, dava treta, ó. Não reagiu. Agora, eu peguei o sangue dessa pessoa e coloquei no anti-B. Olha a bagunça que virou. O sangue da pessoa tá reagindo com o anti-B, então o sangue dessa pessoa tem B, porque B reage com o anti-B. O anti-B tenta destruir o B, então dá treta e vira essa bagunça. Então, qual é o sangue que tem B e não tem A? Sangue B, ok? Olha de novo, outro indivíduo, terceiro. Coloquei no anti-A, reagiu, tem A. Coloquei no anti-B, reagiu também, tem B. Qual é o sangue que reage com o anti-A, ou seja, tem A, e reage com o anti-B, ou seja, tem B? Qual é o sangue que tem A e tem B? É o sangue AB.
Então, olha o próximo. Coloquei no anti-A, não deu nada, não tem reação nenhuma, então não tem A. Coloquei no anti-B, de novo, não reage com anti-B. Então, o sangue também não tem B. Porque se não reage com anti-A é porque não tem A. Se não reage com anti-B é porque não tem B. Então, é o sangue que não tem A e não tem B. Meu, qual é o sangue que não tem A e não tem B? Sangue O. Então, funciona assim, ó. Se reage é porque tem. Reagiu com anti-A? Tem A. Reagiu com anti-B? Tem B. Então, é isso que você vai pensar. Se aglutina é porque tem. Aglutinou com anti-A, tem A. Aglutinou com anti-B, tem B. Aglutinou com anti-macaco, sangue é de macaco. Aglutinou com anti-tubarão, sangue é de tubarão. Essa é a ideia. Já caiu na FUVEST isso. Colocou num plasma, num chimpanzé, num antigorila e perguntou qual era a espécie. É esse o raciocínio. Então, você vai guardar assim, ó. Se aglutina é porque tem. Aglutinou com anti-A, o sangue tem A. Aglutinou com anti-B, o sangue tem B. Se o sangue aglutinou com anti-A, tem A, e o sangue aglutinou com anti-B, tem B, tem A, tem B, é sangue AB. Assim, ok? É simples, pensa na minha explicação. Isso aqui é no laboratório, não estou falando no corpo da pessoa. No corpo da pessoa são cilindros que eu coloquei, aqueles vasos que eu mostrei para vocês. Tá bom? Aqui eu estou mostrando uma reação numa bancada, num laboratório, fora do corpo. Eu estou provocando uma reação sanguínea numa lâmina. Eu estou misturando com anti-A numa lâmina e estou vendo se o sangue está reagindo. É essa a ideia, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o que a gente tem de... Deixa eu apagar esses desenhos. O que a gente tem de genética? A genética funciona assim, ó. Toda característica é formada por dois genes, que a gente chama de alelos, tá? Aquela aula de genética que eu deixei para trás, depois eu vou falar de tudo isso. Agora o que eu vou explicar dá para você entender, tá? Toda vez que um indivíduo é feito, que um ser vivo é feito, ele é formado de dois gametas. Os dois gametas carregam genes de todas as características que o pai dá e o outro gameta, todos os genes de todas as características que a mãe dá. Então, junta a gameta do pai com a gameta da mãe, genes do pai com genes da mãe, junta e forma essa belezura que é você. Tá? Então, seu pai deu uma porção de genes, sua mãe deu uma porção de genes, esses genes se combinam e formam as suas características. Toda característica é formada de dois genes, que a gente chama de alelo. Um alelo da mãe, um alelo do pai. A gente representa os alelos por letras. Então, as letras que a gente coloca são alelos, que são genes, na verdade, ok? Então, o que a gente tem? No sistema BO, a gente vai ter três genes, que a gente diz três alelos. A gente tem o IA, é um I maiúsculo com um A maiúsculo assim, como se fosse um expoente, tem que escrever assim bonitinho, tá? O IB, o IA representa quando a pessoa tem a proteína, o aglutinogênio A. O IB é quando a pessoa tem o aglutinogênio B. E o Izinho representa aquela pessoa que não tem o aglutinogênio. Esse é o gene. Só que é assim, ó, sempre o indivíduo vai ter dois alelos, porque um veio do pai, outro veio da mãe. Aí forma o tipo sanguíneo dele. Então a mãe dá um, o pai dá outro, combina e forma o tipo sanguíneo. Ok? Isso daí tá lá no seu DNA. Seu pai deu um, sua mãe deu outro, e aí forma o seu tipo sanguíneo. A, B ou O. Agora, eu tenho que saber, como eu tenho três, eu tenho que saber qual é a força deles. Então, a gente tem uma relação de dominância. Quem é mais forte que quem? Quem domina quem? Aí a gente escreve assim, ó. O IA tem a mesma força do IB. O IA é igual ao IB. E os dois, ó, são mais fortes, são maiores que o Izinho. Então, como que a gente escreve os genótipos, os tipos sanguíneos na forma de gene? Então, fenótipo é o tipo sanguíneo, A, B e O. E o que é genótipo? Genótipo é a genética. Como que eu escrevo esses genes? Tá bom? Então, é assim, o indivíduo que é A é porque ele ganhou um gene A do pai e um gene A da mãe. Então, qual seria a opção dele? Ele pode ser IA, IA,
um IA veio do pai, outro IA veio da mãe, sempre tem que ter dois, não esqueça isso. Ou ele ainda pode ser, ok? Ele pode ser IA izinho. Por que ele pode ser IA izinho? Porque o IA é mais forte que o izinho. Então, existem dois genótipos diferentes para o indivíduo que é A. Tá? Então, antigamente, olha que loucura, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Antigamente, se você falasse assim, ó, teve uma mulher A, casada com um homem B, e aí esse casal, misericórdia, presta atenção, esse casal teve uma criança O. Isso seria, há um tempo atrás, um motivo de divórcio, porque a pessoa fala assim, nossa, eu sou A, casada com um homem B, tive uma criança O, mas isso é possível? É possível. Por quê? Porque quem é A, presta atenção, quem é A, eu posso escrever assim, ó, quer ver como pode, ó? Quem é A pode ser I, desculpa, deixa eu tentar colar daqui, ó, não dá certo. Quem é A, eu vou colocar aqui, eu não consigo colocar esse A como expoente, tá? Mas quem é A pode ser IA, ó, IA, Izinho, Izinho. E aí eu considero que essa pessoa cruzou, o marido dela também, ó, é IB, Izinho. Tá vendo, ó? Por quê? Porque olha só aqui, ó. Quem é A pode ser Iaizinho. Então, eu coloquei aqui, ó. Quem é A é Iaizinho. E quem é B, ó, também pode ser IBzinho. Então, é possível, ó, IBzinho, é possível uma criança, ó, nascer de pais A e B? É possível. Por quê, ó? Porque um izinho vem para cá, izinho, e o outrozinho aqui, ó, vem para cá. Então, esse ó tem um izinho que veio da mãe e outro izinho que veio do pai. Então, hoje a gente sabe que isso é possível. Não precisa largar, pensar que veio do Ricardão, que a mulher pulou a cerca. Não precisa pensar nada disso. Porque a gente tem um conhecimento de genética que o indivíduo que é A, ele pode ser IAizinho. O indivíduo que é B também pode ser IAizinho. Então, são 3 alelos, IA e Bizinho, que vão formar os genótipos das pessoas. E o que é genótipo? Expressa o quê? Os genes das características. Só que você tem que tomar o cuidado para o seguinte, toda vez que você monta uma característica, eu tenho que ter 2 alelos, um que veio do pai, outro que veio da mãe. Tá? Então, olha só, quem é A pode ser IA ou IAizinho, IA ou IAizinho. Quem é B, tá aqui. Quem é B pode ser IB ou IBizinho, ok? Quem é AB pode ser AB, IA e B, só, aí eu não tenho outra opção, não pode. Se for IAizinho vai ser A, se for IBizinho vai ser B. Então, para a pessoa ter os 2 aglutinogênios, ela tem que ter o gene IA e tem que ter o gene B. E quem é O tem que ser izinho também, só tem uma opção. Tá? Então, esses são os genótipos. Quando a gente pega assim, o indivíduo A cruzado com o indivíduo B, e aí você pega os genótipos, né? O indivíduo Iaizinho cruzado com o indivíduo IBzinho, quais são os possíveis descendentes desse casal, tá? Então, aí você faz as combinações do primeiro alelo com o primeiro da mãe com o primeiro do pai e assim por diante, as combinações que podem ter. Na próxima aula, a gente treina isso e eu faço isso com vocês. O que você vai fazer agora? Você vai voltar lá na página 57, se você saiu. Se você não saiu, você já vai preencher a segunda coluna que ficou faltando. A segunda coluna é a coluna de genótipos, que é justamente essa que está aqui. E você vai preencher bonitinho. Toma cuidado que o I tem que ser maiúsculo e o A aqui em cima, como se fosse um expoente, também maiúsculo, tá? E A maiúsculo aqui e o Izinho do lado. Tem que ser bonitinho assim, tá bom?
Então, a gente finaliza por aqui. Na semana que vem, eu continuo esse assunto. Se a gente não conseguir, se Deus quiser, eu vou conseguir. O Matheus vai combinar comigo, e aí ele tenta entrar pela casa dele, eu tento entrar por aqui. Porque só esse horário de vocês que não está dando certo, tá? Os horários seguintes que eu tentei dar aula, deu certinho, eu consegui entrar. Foi o problema de horário da plataforma mesmo. Mas eu acho que vai dar tudo certo na semana que vem, então a gente conversa, a gente mata um pouquinho da saudade e a gente se encontra. Por enquanto, eu preciso que vocês peguem o caderno, copiem esses slides e vejam certinho, dá uma olhada, uma estudadinha, vejam se vocês entenderam. Aí na próxima aula vocês já chegam quente perguntando tudinho para mim, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Até mais então, tá bom?